Olá, estamos chegando no final dessa temporada tão especial que a gente separou aqui no Muito Além da Ecobag para conversarmos sobre as bases bíblicas do nosso ativismo. E eu tenho aqui comigo o Timóteo Carriquer. Muito obrigado, cara. Estamos chegando no final. Yes! O Timóteo é casado com a Marta, é o pai da Jenny, do Tim e da Sara, é o vô da Anabel, Marcelo e Gabi. E ele é surfista nas áreas vagas, teólogo, biblista, missiólogo, americano, brasileiro, agricultor, ativista ambiental. Isso, adorei essa. Isso. Escritor de muitos livros, inclusive tem um livro, um e-book gratuito, vou deixar aqui na descrição que você pode baixar e ler sobre esse tema que a gente está trazendo aqui, sobre céu na terra. E hoje a gente quer fechar, nesse episódio a gente quer fechar um 7º episódio, olha que número, gosto, hein? Tá certo. Estávamos falando sobre o 7 agora. Sobre o céu na terra, que céu que é esse, que terra que é essa e qual que é a base bíblica pra gente, para esses próximos minutos de conversa. Fica com a gente. Tim, dá um oizinho. Tim. Olá, pessoal. Olha, não é à toa que a gente termina no final. Claro. Tem que terminar Começamos no final, com né? Começo. E terminamos no final. Aliás, parece que a gente está fazendo brincadeira, mas tem um fundo de verdade aqui que eu vou explicar rapidamente. Cada um que já assistiu um filme pelo menos 2 vezes, e algumas pessoas 3, 4, 5, já teve a experiência de ver coisas que nunca viu na segunda assistida que viu na primeira. E tem uma razão disso. Todo bom filme, ou melhor, toda boa história, contado como filme ou livro que for, cada boa história conclui no final. É tão simples quanto isso. A gente descobre realmente, fecha um enredo no final, só no final. Essa observação tão simples é muito importante para entender as escrituras, ou seja, qual é um enredo maior. Ela fecha falando sobre novo céu, nova terra. E quando a gente acrescenta em cima disto a observação de que começa, acho que eu falei contrário, né? Ela termina com novo céu, nova terra. Isso. E quando começa com novo céu, nova terra, então isso já mata a charada, a gente já sabe que este é um enredo mestre. E ao longo dos episódios a gente tem preenchido no meio, né? Então nós terminamos aqui. E na verdade a passagem é bem simples, são 4 versículos, apesar de serem 2 capítulos, esses primeiros 4 versículos introduzem o resto do capítulo 21 e 22. Então, vendo os primeiros 4 versículos, a gente já tem uma boa noção de como conclui o livro. E começa assim: e vi novo céu e nova terra. Detalhe. Não diz Deus criou novo céu e nova terra. A Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E aqui termina: e vi novo céu e nova terra. Uai, quando que foi criado então? Se João viu, quem está escrevendo o livro, esse livro, complicado, difícil, mas essa parte é simples, gente. Eu cresci acreditando que eu ia morar nas ruas de ouro, enfim, né? Tá certo. Então, quando a gente, nós já citamos aqui, quando alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. A nova criação começa a partir de Cristo e através das conversões das pessoas, o acúmulo de uma nova humanidade. O governo, o domínio de Deus sobre o mundo começa em Cristo. Ele mesmo falou: se eu pelo dedo de Deus ou pelo Espírito de Deus expulsar demônios, não sabeis que o reino de Deus, isto é, o domínio de Deus, está chegado entre vós. Então, por isso João diz que vi, porque ele viu uma coisa que está em construção desde o começo. Não desde Gênesis, né, mas desde Cristo. Tá. Desde Cristo.
E vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Agora nós já explicamos isso no último episódio, né? Se passaram não quer dizer que foi aniquilado. Inclusive é importante dizer, acho que eu esqueci de dizer nesse, esse é o primeiro que você está ouvindo, vai lá para trás, porque vai fazer muito mais sentido. Se eu me torno um novo homem, o velho homem passou. Não quer dizer que houve uma troca de matéria, né? Mas aqui é uma transição, então é isso. Essa próxima parte não gosto muito, mas faz parte da Bíblia. E o mar já não existe mais. Já explicamos que mar representava desordem. Então, esta é a ideia, que no princípio, quando existia só mar e terra antes da criação, que representava desordem junto com trevas, Deus deu incumbência para o ser humano ordenar esse espaço. E agora essa ordem não comporta mais mar, ou seja, não comporta mais desordem. Exatamente. Vi também uma cidade santa, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a promessa que Deus deu em Isaías para os exilados, que eles vão voltar para a sua terra prometida e que Deus um dia vai fazer uma nova Jerusalém. Porque estava tudo destruído, né? Uma coisa totalmente renovada. Agora veja de onde vem essa nova Jerusalém e para onde vai. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ou seja, Deus é da parte do céu, mas descia da parte do céu, da parte de Deus, preparada para uma noiva enfeitada para o seu noivo. Quem conhece um pouco as escrituras sabe que está falando aqui sobre o reencontro de Cristo com sua igreja, o noivo com a noiva. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, o lugar onde Deus descansou, lembra disso? Aliás, alguém lembra que Deus fez no 8º dia? Nós temos o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º dia. Como nós temos 7 episódios, né? O que acontece no 8º dia? Ele caminhou com os... Não tem o 8º dia. Não tem. Não aparece nas escrituras, né? Tanto que o autor, ou autora, de repente, se fosse Priscila, né? Da epístola de Hebreus, fala que nós podemos agora entrar no descanso de Deus. Ou seja, no 7º dia, onde Deus está descansando. Enfim, isso é só uma nota de rodapé. Então, ouvi uma voz que vinha do trono, onde Deus está descansando, mas ativo, e dizia: eis o quê? O tabernáculo de Deus. O tabernáculo de Deus é onde Deus habita. O tabernáculo de Deus também é o Éden. O tabernáculo de Deus é a criação. Para quem assistiu o primeiro episódio, né? Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Ou seja, onde que é o tabernáculo de Deus? A Nova Jerusalém, essa nova criação que agora está descendo para o céu. Lembra que Efésios 1:10 diz que Deus fez com que em Cristo as coisas se convergem? E que coisas que são? As coisas tanto do céu quanto da terra se convergindo. Então essa é a linguagem aqui, né? Céu e terra, antes separados, estão juntos. Logo o nome da nossa série, né? Céu na terra. Céu na terra. Agora veja as condições desse lugar. Primeiro, então basicamente esse céu na terra que, segundo ele, já existem, que ele viu, que ninguém criou. Que nós estamos ordenando. Então, de certo modo, nós estamos criando. Que desde o início nós estamos. Isso. A partir de uma capacidade que nós perdemos. A capacidade que Cristo nos dá, que Jesus nos dá. Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. De novo, o tabernáculo era um lugar... Deus é presente em todo lugar, né? Sim.
Mas no tabernáculo parece que tem um lugar onde Deus é mais presente do que presente, se isso é possível, né? Mas a presença de Deus fica assim, né? Isso, o tabernáculo lá do muito Antigo forte. Testamento, Isso, né? então tá falando disso. Ele vai habitar junto conosco. Não vai ser uma coisa que eu fecho o olho e Deus está me ouvindo. Não, nós vamos ter consciência de estar com Ele. Eles serão povos de Deus. Daí a gente vê as nações. o resultado do trabalho missionário mundial. Serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Agora esse versículo 4 me faz chorar. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O que faz a gente chorar? A gente briga entre si, alguém trai outra pessoa, uma mentira, vendo o que está acontecendo com o nosso planeta. A perda de uma casa que foi, sei lá, arrastada pelo... Pessoa pobre enquanto o outro enriquece, entendeu? Esse tipo de coisa. Injustiça. Não vai ter mais isso. Não haverá luto. Espera aí, pulei, né? Ele se enxugará todos dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte. Morte foi a consequência do pecado, agora vai ser removido porque a ordem já está estabelecida. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas, e veja bem, essas primeiras coisas são essas coisas, não é criação matéria que está passando. Vai passar injustiça, não vai ter mais injustiça, não vai ter mais mentira, não vai ter mais corrupção, não vai ter mais descuido da floresta, da Amazônia, né? Não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. E nós vamos estar com Deus, presencialmente, de alguma forma, com Deus. Novo céu e nova terra, que é o céu nesta terra. Isso é lindo, né? Tem uma música, acho que não sei se a terra subiu ou se o céu desceu, não tem? Não conheço. Acho que é da Igreja Católica. Tá. Do Marcelo Rossi. Não sei se a terra subiu ou se o céu desceu. É mesmo? Olha só. Isso é maravilhoso. Porque não faz... Realmente. Aquilo que a gente conversou lá na segunda temporada, né? Não faz o menor sentido que o Deus criador, amor que ele é, criou isso tudo que a gente vê, que a gente enxerga para jogar fora, para destruir. Não faz. E não faz. Não combina com todo esse miolo aqui, né? E não faz sentido de que Deus cria alguma coisa imperfeito para jogar fora e fazer outra coisa mais perfeita. Não, desde o início que ele criou como reflexo, né, dele próprio. Isso é a própria criação. Então, esse assim é o e ainda não, né? Porque ele nós estamos entre... Isso, mas essa realidade do 21 aqui, ela ainda não é desse jeito. Não, exatamente. A gente não experimenta desse jeito. Um dia vai surgir um João por aí. E outra nota de rodapé, né? João é como José, né? O nome mais comum. não sabemos que João é. Para quem não sabe, João foi o discípulo que escreveu o Apocalipse. Então, Então, é isso mesmo. Isso mesmo. É isso que a gente está trabalhando para viver essa realidade aqui. Está colocado nas nossas mãos. E às vezes eu contemplo, nós estamos 2000 anos depois de Cristo. A igreja primitiva trabalhou muito, fez muita coisa boa. Também fez coisas que precisava levar muita bronca, né? Inclusive aqui no livro de Apocalipse, lá no início. Então nós temos bons testemunhos e maus testemunhos. Nós não somos os salvadores da pátria, no sentido que tudo que a igreja faz está perfeito e beleza, não. Já cometemos horrores através da história. Mas Deus nos incumbiu de fazer isso. E pouco a pouco, nossa esperança, nossa oração é que cada vez mais a igreja, mais pessoas
acordam para isso, acordam para a nossa incumbência de ser sacerdotes de Deus no cuidado da sua casa. Uma casa que é santa, não no sentido que é divina, né? Mas é santa no sentido que tem a textura de Deus, né? Que tem a marca de Deus. Então, é aquele... A gente enxerga, né, que nós somos templo do Espírito Santo. O templo é toda... A casa é toda a criação, né? Isso. Toda a criação de Deus, exatamente. Você sabe, Nicole, eu gosto de fazer as coisas. Agora que estou aposentado, eu gosto de fazer facas, mexer com vidro, couro, madeira, essas coisas, né? E eu confesso que eu fico honrado quando alguém fala, porque eu não faço as coisas muito bonitas, né? Mas quando alguém fala, pô, Timóteo, isso é muito bonito, legal, que coisa bacana, né? Está ao elogiar a minha bainha de faca, estão me elogiando. Então, esse vínculo entre criação e criador é muito íntimo. Sim. Não é que a bainha sou eu, mas ela reflete alguma coisa de mim. Agora, imagina a criação de Deus nessa analogia, né? Reflete muita coisa de Deus. É quase como também um pai e um filho, né? Quando elogiam o teu filho, tu... Exatamente. Uau, exatamente. Né? Isso aí. Fica feliz, né? Fica. Exato. Ai, Tim. E terminamos, então. Terminamos. Não, nós não terminamos. E o importante é que este é o fim da história, é o fim da narração. É para onde nós estamos caminhando. Só que nós não chegamos lá. Então, o final é um desafio para todos nós, que a gente contribua para esse final de história. E eu acredito que para os cristãos seja quase que vital contemplar esse fim com essa base. Acho que ao contemplar esse fim dessa forma, isso facilita muito a nossa caminhada no hoje, né? Isso, e eu acho que em algum momento eu preciso falar isso, né? Isso é muito importante para nós cristãos, mas também um incentivo de incluir cada vez mais pessoas dentro desse projeto. Total. Porque daí o trabalho de compartilhar as boas novas, as boas notícias a respeito de Jesus, é justamente para fazer essa multidão cada vez maior, para a gente ter mais capacidade de cuidar desse ambiente onde todos nós, então, podemos viver. E que alegria seria ver a Igreja de Cristo levantando essa bandeira. Não seria? Né? E sendo a primeira. Não sendo a primeira, porque ninguém é o primeiro, mas sendo a... Aqui no Brasil, Renovar Nosso Mundo. Tem um grupo lá no Rio, Fé no Clima, que eu vou daqui a algumas semanas para lá, que junta lideranças de todas as religiões. Iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais. Uau, que legal. Que é uma iniciativa da ONU, financiado pelo governo da Noruega. Olha. Mas que trabalha com líderes religiosos para conscientizar as suas comunidades. E é liderado por um cara muito crente. Muito crente. Então, quem sabe compartilha, então, esse episódio, não só essa temporada, com os seus líderes, né, com o seu grupo aí. E manda dúvidas, perguntas pra gente. A gente... Não sei quando que a gente vai se juntar de novo para criar esse tipo de conteúdo, mas... Você sempre será bem-vindo nessa estúdio-sala. Lá. Nessa casa. E você está me lembrando que no Renovar Nosso Mundo, nos seus, acho que no Facebook, no seu site, você encontra muitos recursos, estudos bíblicos, liturgias para a igreja, ideias de projetos, livros, coisas assim. Então, existem recursos a mais. É verdade. E nós estamos criando mais um. É verdade. E aqui nas mídias sociais da Casa Sem Lixo, nas redes, você também encontra muitas dicas práticas de como que você pode, quem sabe, iniciar aí a sua jornada. Pronto. Né? Isso mesmo. De uma forma bem prática. Tá bom? Gente, é isso. Semana que vem tem próxima temporada. Ainda não sei
que vai ser. Eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo. É uma alegria, Nicole. A gente tá aqui há uma tarde inteira. Vocês Isso aí. escutaram durante 1 mês e meio, mas a gente tá aqui uma tarde inteira. E o nosso desejo é que esse episódio chegue a muitas pessoas, né, Tim? Essa mensagem possa se multiplicar. Obrigada mesmo, de coração, viu? De coração. Gente, até o próximo vídeo. Até o próximo áudio. Isso. Manda suas dúvidas e perguntas. Isso. Segue o Tim. Eu vou colocar as redes sociais do Tim também aqui embaixo. O blog e tal, que ele tem lá no Ultimato. Tem ainda, né, no Ultimato? O blog tá meio assim, melhor o Instagram. Ah, então tá. Gente, beijo sem lixo. Tchau, tchau.